O Monte Moriá, que significa ordenado ou considerado por Deus, é o local onde, segundo o livro de Gênesis, ocorreria o sacrifício de Isaque. Também é o local onde Salomão construiu a casa do Senhor. Neste monte, Deus apareceu a Davi, pai de Salomão, quando Davi preparou a eira, que pertenceu a Araúna, o Jebuseu, para a construção do templo do Senhor, a que Jeová prometeu que seria construído por seu filho Salomão. Hoje esta área é dominada pelos muçulmanos e ali existe o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. O Domo da Rocha é um edifício situado no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, construído no século VII, sendo um dos locais mais sagrados do Islã e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. Sua vistosa cúpula dourada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. O santuário é parte integrante do Centro Histórico de Jerusalém e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981. O edifício foi construído sobre a rocha onde foi o altar de sacrifícios usado por Abraão, Jacó e outros profetas. Davi e Salomão também consideraram o local sagrado e ali era o Santo dos Santos do Templo de Salomão, construído em 1000 a.C. Esse é o Domo da Rocha. Essa decoração toda de azulejos azuis, isso foi feito no tempo otomano, isso não é original do prédio. E aquela cúpula ali, a gente sempre acha, é de ouro e tal, folhada a ouro, mas não é. É cobre com zinco. O prédio foi construído no lugar onde era o Santo dos Santos, do templo original. Então aqui um pouco à frente aqui é um lugar santo, né? Para lá o resto do templo. Mas aqui, exatamente onde está o meio do domo, é onde era o Santo dos Santos. É o mercado do algodão, onde antigamente se vendia tudo que era do algodão. Muro das Lamentações. É um trecho pequeno de 50 metros que sobrou do segundo templo. Arco de Wilson, ali em cima ficava o pináculo, localizado ao contrário, do norte para o sul. Entende? E ali em cima a cúpula da mesquita atual. O Monte Moriá era um monte assim. Esse é o lado ocidental. Indo exatamente na direção. Escavações feitas recentemente das construções da época de Jesus. Parede sul do templo. Pedras grandes bem embaixo, que são molduradas, são da época de Herodes. Agora é o muro da época da primeira cidade de Jerusalém. É a que cercava a cidade de Davi. Escavações.
da cidade de Davi. Aqui tinha uma quantidade muito grande de banhos judeus, que eram os lugares onde os judeus se purificavam. Escadas que desciam entre quem entrava e não estava purificado e quem saía e já estava purificado. As escadarias do templo que estavam soterradas e foram encontradas nas escavações. E aqui era a entrada do templo. E por essas escadas, com certeza, Jesus subiu, porque aqui atrás tem a entrada principal do templo, ali naqueles 3 arcos ali que estão fechados agora. As escadas aqui de baixo são da época de Herodes. Olha o tamanho das pedras. Esse é o arco de Wilson. Essa aqui é uma pedra só. Quando a gente vê onde a mãe Esse é o piso original da época de Herodes, de Jesus. devagarinho. Essa pedra que está caída aí no chão é onde está escrito ali, Escada que subia hebraico. Aqui em cima do afastamento, ou seja, e é uma aí pedra subiu empinada. assim, e ali era uma outra entrada do templo. Ali era a entrada principal, nas escadas. Isso estava lá em cima. Aqui tinha uma outra entrada, tinha uma terceira. O que hoje é conhecido por Cidade de Davi é a região habitada há mais tempo da cidade de Jerusalém e um de seus principais sítios arqueológicos. É uma faixa estreita que avança rumo ao sul a partir do Monte do Templo, e ali o rei Davi construiu seu palácio e estabeleceu sua capital. Durante o reinado de Ezequias, as muralhas da cidade foram expandidas para o oeste, incluindo um subúrbio até então sem muros, conhecido atualmente como Cidade Antiga de Jerusalém, a oeste do Monte do Templo. Dizer que partes dessa muralha têm a idade de 2.500 anos, tá? Agora, vejam, encontraram aqui os vestígios de uma casa. Por quê? Vocês estão vendo ali uma escada, aqui também vocês podem ver uma escada. Agora, em épocas de paz, O túnel de Ezequias, ou túnel de Siloé, é um túnel ou aqueduto que foi escavado na rocha sólida, embaixo da cidade de Jerusalém por volta de 701 a.C. durante o reinado de Ezequias. Foi provavelmente um alargamento de uma caverna pré-existente construída pelos jebuseus. É descrito por peritos como uma das grandes proezas da engenharia da antiguidade, tendo sido construído na rocha pelos 2 lados ao mesmo tempo, e os trabalhadores se encontraram perfeitamente no meio do túnel. O túnel que conduzia a fonte de Gion até a piscina de Siloé foi projetado para agir como um aqueduto para abastecer de água a Jerusalém. Foi por esta caverna pré-existente construída pelos jebuseus que Davi invadiu a cidade e venceu os jebuseus. Na época, a cidade se chamava Jebus. O tanque de Siloé é mencionado diversas vezes na Bíblia. Isaías 8:6 menciona as águas desse reservatório e Isaías 22:9 faz referência à construção do túnel de Ezequias. A menção mais notável do reservatório se encontra em João 9, de 1 a 7, quando menciona o ato de Jesus de curar um cego de nascimento.
túnel do Muro Ocidental, ou Muro das Lamentações, é um túnel subterrâneo que expõe o comprimento total do Muro Ocidental. O túnel é adjacente ao Muro Ocidental e está localizado sob muitas construções da Cidade Velha de Jerusalém. Enquanto a parte ao ar livre do muro é de aproximadamente 60 metros de comprimento, a maior parte do seu comprimento original está no subsolo. O túnel permite o acesso a um adicional de 485 metros de parede. As pedras do muro foram encaixadas variando a posição em largura e comprimento para melhorar o encaixe e dar uma estabilidade excepcional ao muro, inclusive contra terremotos. O maior bloco tem 13,6 metros de comprimento, sua profundidade estimada está entre 3,5 e 4,6 metros e sua altura de 3,3 metros, com um peso de 570 toneladas. O Muro das Lamentações é o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos no Monte do Templo. Trata-se do único vestígio do antigo Templo de Herodes erguido por Herodes o Grande no lugar do templo original. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal que foi destruído no ano de 70 d.C. Esses grandes muros de contenção em redor do Monte Moriá ampliaram a pequena esplanada sobre a qual foram edificados o primeiro e o segundo templo, formando o que hoje conhecemos como a Esplanada das Mesquitas. O primeiro templo, ou Templo de Salomão, foi construído no século X a.C. e derrubado pelos babilônios em 586 a.C. O segundo foi construído por Zorobabel após o exílio babilônico e voltou a ser destruído pelos romanos no ano de 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Deste modo, cada templo esteve erguido durante 400 anos.